Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Verdão, com o nosso Goiás aqui no Fala Fera, um canal criado para você que, como eu, nós somos apaixonados pelo Goiás, pelo nosso Verdão. E aí, pessoal, olha só, antes de mais informações Goiás, os abraços, saudações esmeraldinas aos nossos amigos internautas, né? Abração ao Hamilton Naves, ao Cláudio Gonçalves, ao João Batista, ao Wilson Roberto, ao João Teodoro Reis, ao Luiz Paulo Gomes, ao Maicão Esmeraldino, né, ao Marcelo Fedrigo, lá em Itaberaí, ao Abediz José, ao Baltazar Cassiano, também ao Marco Aurélio. Me perguntou pelo Mauro Mendes, de repente o Goiás vai retomar a negociação com Mauro Mendes. Marco Aurélio, olha só, no momento a janela internacional está fechada, ela só vai abrir no meio do ano. Como o Mauro Mendes está jogando na Argentina, então não é possível contratar ele nesse momento. Essa janela agora em abril, só se pode contratar nela jogadores que atuaram em estaduais pelo Brasil. Estaduais pelo Brasil. Então a janela internacional, ela só volta a ser aberta, Marco Aurélio, no meio do ano. E para encerrar essa sessão de abraços, saudações esmeraldinas, na telinha o comentário dele, do Estelito José de Oliveira. Ele gostou das coletivas do Andrino e do Zanardi, só que na visão dele, o Goiás precisa bem mais do que 6 reforços para começar a Série B. E aí, pessoal, pegando o gancho aí desse comentário do Estelito José de Oliveira, eu, analisando aqui os comentários no Fala Fera, eu percebi que a maioria dos internautas gostaram das coletivas do Lucas Andrino e do Márcio Zanardi, né? Mas todos eles colocando aí a maioria absoluta que o Goiás precisa de mais de 6 reforços para começar a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí ontem, a primeira informação aqui, claro, após responder a vocês internautas, a primeira informação nesse VT, após a coletiva de ontem, lá do Lucas Andrino, do Márcio Zanardi na Serrinha, eu fui até a bancada, me apresentei pessoalmente ao Lucas Andrino, ao Márcio Zanardi, enfim, e perguntei ao Andrino como é que ia ser a relação dele com nós setoristas do dia a dia do Goiás, né? Nós repórteres que trabalhamos na cobertura diária do Goiás. Ele se mostrou bem solícito, atencioso, falou que não é de esconder notícia, responde de bate pronto, né, não faz rodeio, enfim. Só que aí ele preferiu não passar o seu telefone para nós repórteres, né? Ele preferiu que a gente sempre acione o Fernando Lima, que é o assessor de imprensa do Goiás. E aí, né, eu tendo alguma informação para checar a mesma, eu encaminho ao Fernando, o Fernando conversa com o Lucas Andrino, e aí, né, através da comunicação do Goiás, eu tenho a resposta da informação solicitada. E isso já aconteceu na manhã de hoje, até já informei aqui no Fala Fera. Ontem à noite, parte da imprensa paulista divulgou que o Goiás estaria tentando contratar o centroavante Genisson, né, que jogou no Novo Horizontino. E aí, acionei o Fernando pela manhã, ele conversou com o Lucas Andrino, e aí o Fernando me respondeu que não procede essa informação que o Goiás estaria contratando o centroavante Genisson, que já jogou no Novo Horizontino. E aí, pessoal, eu vou apresentar aqui agora parte do pronunciamento de ontem do presidente do CA, do Conselho de Administração, o Haroldo Guidão. Pela primeira vez em coletiva, o Haroldo Guidão, desde quando assumiu a presidência do CA, ele compareceu em coletiva. E lá, ele fez um pronunciamento. Ele não tivemos coletiva com ele, foi apenas um pronunciamento dele. E aí eu vou apresentar parte desse pronunciamento dele, que eu achei importante, a questão da autonomia para o diretor de futebol do Goiás. Ele falou sobre esse tema e eu vou trazer, né, essa parte aqui no Fala Fera, mas antes, né, olha aí, esse testemunhal, esse comercial maravilhoso da nossa gigante Center Pisos. Tá precisando um belo piso encontrar? Fale com quem vende mais piso em Goiás. Mais de 600 tipos pra escolher. Na Center Pisos sua obra é show. Os mais belos porcelanatos,
e a autonomia que o ex-diretor de futebol teve para trabalhar, para contratar e montar elenco. Ao anterior foi dada toda a autonomia possível, tá, para se montar elenco. Aí tem aqueles rumores que tem teto, que tem trava, e aqui a gente então tem que falar muito, tem que ser muito transparente. Nós temos normas estabelecidas no regimento interno. Haroldo, quais são as normas? A norma estabelecida para a contratação por jogador por ano são R$2 milhões. Nós estamos abrindo aqui o regimento interno do Goiás no que diz respeito à contratação anual. Então, nenhum jogador com nenhuma performance se contrata além disso por ano para se gastar R$2 milhões por jogador. Contrata-se. Tem as exceções embasadas pela direção de futebol, remetida para o CEO remete ao conselho de administração, bem embasado, bem defendido, não tem problema nenhum. Se é para qualificar elenco, pode ter certeza que vai ser deliberado. E uma outra coisa que também foi amplamente divulgada, se certa ou não houve nenhum caso de contratação que foi remetido ao conselho de administração, certo? Para ter votação para se fazer, para efetuar essa contratação. A diretoria de futebol, ela defende a tese dela, eu quero o jogador tal. Luciano, defende junto ao conselho de administração, preciso contratar, por isso, sou carente nessa função, sou carente nessa posição, nós precisamos, e mostra a performance daquele atleta, faz a defesa para haver deliberação no conselho de administração. Não chegou para nós nenhum caso desse. Muito bem, aí após esse pronunciamento, ou parte dele, né, do Haroldo Guidão, que é o presidente do Conselho de Administração do Goiás, ele falando aí sobre a questão de autonomia para o diretor de futebol do Goiás, do clube, enfim. E aí na bancada com ele, você viu aí no VT, né, as presenças do Vanderlan Alcântara, o presidente do Conselho Deliberativo, e também a presença do Joaquim Edson, que é o presidente do Conselho Fiscal do Goiás. E aí eu quero ver o seu comentário nesse vídeo, o seu joinha, o seu like, né? O que você achou dessas colocações do Haroldo Guidão, o presidente CA, e também, né, as informações que eu trouxe antes do Haroldo com relação ao bate-papo com Lucas Andrino e também algumas respostas aos nossos internautas. Eu quero ver o seu comentário nesse VT aqui do Fala Fera. Beleza? Fala Fera!